Aleluia, glória a Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Meu coração está animado. Pronto. Com expectativa. Mas só para repetir, eu espero vocês a participar. E uma tradução de Tiago, capítulo 1, versículo 25, que fala de ser praticantes e não só ouvintes da palavra, diz assim, pega isso, não sei se, acho que isso foi do amplificado em inglês, mas diz assim, pega isso, ouça isso. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Isso é o King James? Alguma tradução? Você falou rápido, então é o King James isso? Então, King James acertou super nessa tradução. Amei como ele falou. Vou repetir. Não sendo ouvinte negligente. Se você tem caneta, eu quero te encorajar a ter essa prática. Você pode, não é blasfemoso e não é errado, escrever na margem da sua Bíblia, ali do lado, essas palavras. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tá certo? Eu falei certo? Praticante zeloso é o King James. Então, essa deve ser alguma tradução do inglês. Ouvinte negligente, operoso o quê? Praticante zeloso no King James. Esta tradução diz operoso praticante. Anota isso, que é um pouquinho extra. E eu creio que Deus está nos chamando para ir a um nível mais alto. Mais alto em nossa fé, mais alto em nossas orações, mais alto em nossa prática da nossa fé. E como eu falei semana passada, estas reuniões são momentos de treinamento. Estamos aqui para treinar vocês. Vocês estão vindo para ser treinados. E treinados para ir a níveis que até agora nunca temos alcançado. E só para repetir, para quem não estava semana passada, e se você não sabe, todas essas reuniões vão ser gravadas, colocadas no YouTube da Igreja United. Então, depois assista a semana passada, que vai te abençoar, vai criar mais um fundamento para você. Mas é muito importante que a gente entenda que nossa fé é progressiva. Eu quero explicar o que isso significa, porque muitos podem levar isso para um lugar errado, então fiquem comigo. Mas eu poderia dizer também assim, revelação é progressiva. Para quem estava aqui semana passada, vocês estão recebendo de novo. É bom, fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que a gente vai aprender nessas reuniões, como eu falei, são coisas que talvez nunca temos ouvido ou praticado ou chegado a esses níveis porque estamos continuamente empurrando o pulso ou empurrando o avanço da nossa fé e das nossas orações. Você hoje não ora da mesma forma que você orou no dia que você foi salvo. Ou alguém continua orando da mesma forma que orou quando apenas conheceu Jesus. Não. Suas orações foram evoluindo, crescendo, vou dizer amadurecendo, conforme seu conhecimento da palavra e de Deus e de oração foram evoluindo. Não foi assim, gente? É isso que eu estou dizendo, que estamos progredindo. Existem orações e existem lugares em oração que nós vamos ir, que ainda não fomos e ainda não alcançamos e ainda não provamos, porque Deus, Ele é tão profundo de quem Ele é, das realidades do seu ser e da sua palavra e da sua vontade, e Ele está nos convidando a entrar mais fundo e conhecê-lo cada vez mais, indo nas profundezas de Deus. Eu creio que existe tanta revelação e tantos lugares em Deus
que vai requerer eternidade para conhecer. Nem nesta vida terrena a gente vai conseguir entender todos esses lugares. Mas enquanto eu tenho fôlego nos meus pulmões, eu vou trabalhar e buscar e ter fome e sede para continuar empurrando, continuar buscando essas revelações, esses lugares mais fundos em Deus. Porque eu estou com fome, gente. Eu estou com tanta sede para mais de Deus. Eu tenho fome de ouvir a sua voz, de conhecer mais e mais a sua voz. E esses momentos, diferente de talvez um culto normal, que tem uma liturgia um pouco diferente, tem coisas que a gente quer fazer, aqui não tem plano nenhum. Aqui as regras saem pela porta, não tem regra hoje. Isso é o bom de escola de oração, né? Nesses momentos, não tem regras. Vamos ser guiados pelo Espírito Santo. Vamos ver o que Ele quer que a gente faça. E até na minha própria preparação para estas noites, eu falo para Deus, Deus, o que você quer que eu faça? Como você quer que eu conduza esse momento? O que você quer que eu traga para o povo? Eu tenho ideias do que eu acho que seria legal, do que eu acho que seria bom, que eu naturalmente sou mestre, então eu gosto de ensinar. Ponto A, ponto B, ponto C. Deixo abrir para vocês, explicar o porquê e onde. Naturalmente eu tendo a ir para esse lado. Mas eu sei que o que Deus quer fazer nestes momentos não é tanto de mestre, de ensinar, é mais de fluir. Então, naturalmente, para mim, me deixa já um pouco desconfortável. Eu fico tipo... Meu marido que flui muito bem nesses momentos. O apóstolo é muito do flow. Vocês conhecem ele. Então, eu estou sendo esticada. E eu falei para Deus, Deus, nesses momentos eu quero te honrar. Eu quero que tua vontade seja feita. Eu sei que tem uma vibe diferente. Eu sei que o teu espírito quer fazer algo diferente. Não é Escola United, não é EDM, que EDM vai chegar, tá, gente? Tá chegando. Fevereiro começam aulas. Em breve abriremos inscrições. Prepara. Já colocando o meu plug. Mas eu creio que estas reuniões especificamente, Deus quer fazer algo um pouco diferente. Então vai ser divertido. Mas eu gosto que ele diz, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Precisamos entender que existem leis que governam o mundo e a dimensão sobrenatural, igual como existem leis que governam a nossa dimensão natural. Falei isso certo? Falei sobrenatural? Às vezes eu falo natural 2 vezes e aí eu erro, né? Vou repetir só para não errar. Existem leis que governam a dimensão sobrenatural, igual como existem leis que governam a dimensão natural. E como crentes, é absolutamente crucial que a gente entenda essas leis. E não apenas entenda essas leis, mas opera de acordo com essas leis. Se não operamos de acordo às leis do mundo e da dimensão sobrenatural, eu já falei semana passada, o que vai acontecer com as nossas orações? Serão inúteis, não terão poder, não serão eficazes. O ouvido do céu não irá virar para te ouvir a orar. Amém? Então precisamos aprender quais são as leis que governam o mundo e a dimensão sobrenatural. O que move o céu? O que move Deus? E eu quero me conectar a esse fluir para que quando eu oro, coisas acontecem. E deixa eu te encorajar. Só porque eu sou quem eu sou, não significa que Deus me ouve mais do que ouve você. Só porque eu tenho título ou estou aqui em cima, não significa que as minhas orações são mais poderosas ou tenho um pass VIP para chegar a Deus e o teu vai pelo Correios, né, o PAC, né? Não.
Eu sei 10, né? Não. Se você orar de acordo às leis do céu, as suas orações serão tão eficazes, tão poderosas, quanto as orações de qualquer outro. Apenas precisamos seguir o que Deus instituiu e estabeleceu para nós seguir. Mais uma vez, muitos fazem coisas que parecem ser piedosas, parecem ser uma boa ideia, parece legal, mas se não é de acordo ao que Deus estabeleceu, não vai fazer nada. Às vezes eu penso que eu devo falar uma coisa, mas acho que depois não seria bom falar. Eu vou falar uma coisa. Não fiquem ofendidos comigo. Relógio de oração de 24 horas parece ser piedoso. Parece ser, uau! Só os super espirituais acordam às 3 horas da manhã para orar. Mas, e podem ser legais. Mas se não forem de acordo ao que a palavra diz, seria melhor ficar dormido. Posso falar isso, gente? Ninguém se ofende aqui, tá? Agora, se for relógio de oração e todos estão conectados, amém, glória a Deus, vamos lá. Mas, mais uma vez, eu creio que a igreja não tem visto suas orações ser respondidas como ela queria, porque talvez não estamos orando como o céu requer que a gente ore. Então, quais são essas leis? Eu vou falar por alto e ao longo das próximas semanas, meses, iremos entrar mais fundo. Algumas das leis, isso não é uma lista concreta, mas algumas coisas. Leis que governam a dimensão sobrenatural. Primeira, mais simples, mais básica, qual seria, gente? Fé. Quem falou? Várias pessoas. Fé. Fé é uma das leis que governam a dimensão sobrenatural. Qual seria outro que vocês acham? Alguma outra lei que pode governar o mundo espiritual? O nome de Jesus. Exatamente. Usar o nome de Jesus ao orar, porque Jesus claramente falou, agora vocês vão orar usando o meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vão impor as mãos nos doentes e eles serão... Então essa é uma lei. Muito bom, essa eu nem tinha notado, muito bom. Usar o nome de Jesus. Outra lei espiritual, que tem que ter cuidado com essa, mas ainda tem poder, adoração e louvor. Nós vemos na Bíblia exemplos onde Deus deu uma instrução para o povo de Israel adorar e em suas adorações Deus se moveu em seu favor. Vemos Silas e o apóstolo Paulo adorando e Deus fez algo sobrenatural. Então adoração sabemos, mas temos que ter cuidado. Acho que ainda mais nessa época de músicas e gospel artists, temos que ter cuidado. Louvor é uma, sim, mas vamos ser equilibrados. Meditando na palavra é uma delas. Vou colocar meditando e confessando a palavra é uma delas. Falamos disso semana passada. Que os anjos aguardam ouvir a palavra de Deus sair dos teus lábios e eles entram em ação em teu favor. Isso é poderoso, gente. Isso é poder. Eu falei para vocês sobre anjos ou foi domingo na Barra? Eu sei que foi domingo na Barra, mas falei terça-feira? Não? Talvez vamos entrar nisso hoje. A gente vai entrar nas leis em outro momento, mas só para te dar um contexto aqui. Que eu não posso fazer qualquer coisa só porque eu acho legal, só porque eu vi fulano de tal fazendo, só porque parece ser piedoso. Se não é de acordo às leis que Deus estabeleceu, joga fora. Joga fora. Não vai fazer nada
para você. E hoje o que eu quero fazer é falar um pouco mais sobre a importância de meditar na palavra de Deus, para que as nossas orações sejam eficazes. Quem estava na Barra domingo vai receber uma dupla porção, que eu preguei muito disso domingo com eles. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim. Abra comigo Colossenses capítulo 3. Agora, como uma mestre, eu vou dizer, se você está vindo para a escola de oração, traga a sua Bíblia e traga um caderno. Vai ser muito importante, porque o que Deus vai fazer e revelar, e o que vai falar para você e falar para o corpo, vai ser muito bom você ter anotado. E Bíblia física, claro, eu sempre prefiro acima de alguma tecnologia. Colossenses 3, já chegaram lá? Versículo 16 diz assim: deixem que a mensagem de Cristo em toda a sua riqueza preenche a sua vida. Essa tradução é um pouco diferente. E eu estou traduzindo literalmente, que a minha Bíblia aqui está em inglês. Mas o meu é o New Living Translation, NLT. Mas a minha tradução diz: permita que a mensagem de Cristo, em toda a sua riqueza. Eu amo isso. Que a palavra de Deus é rica. E ele diz: permita que essa palavra rica preenche ou enche a sua vida. O que isso nos ensina? Nos ensina que precisamos estar continuamente nos preenchendo com a palavra de Deus. Nossas orações serão mais eficazes quando carregadas da palavra de Deus. Palavras piedosas, mais uma vez, soam lindas, parecem religiosas, parecem que, uou, ele realmente sabe como falar com Deus. Mas que as palavras não competem ou não concordam com a palavra, mais uma vez, não vai chegar até os ouvidos de Deus. Se puder ser ousada, essas orações chegarão para ouvidos de demônios. Satanás não é onisciente. Ele não sabe de tudo o tempo todo como Deus. E nem seus demônios. Nenhum espírito maligno tem onisciência. Fiquem comigo, tem propósito aqui. Mas então eles não sabem o que você pensa, mas eles ouvem o que você fala. Então, se nós... Por isso, também Tiago fala sobre ter cuidado com aquilo que a gente fala. Se nós falamos coisas, seja orações erradas, ou seja apenas palavras inúteis, se não concordam com a palavra, Deus não fará nada com essas coisas. Mas o seu inimigo vai. E poderá usá-las para te confundir ou para mexer com a sua alma, se você não tiver cuidado. Acho que eu preciso explicar isso, que eu estou vendo alguns rostos um pouco confusos. Como eu posso explicar isso, Deus? Um exemplo simples. Se você fala Vou continuar e o Espírito Santo vai me ajudar. Precisamos ter cuidado com aquilo que a gente ora, com aquilo que a gente confessa, com aquilo que a gente declara. E por isso o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago e a palavra de Deus ensina uma e outra vez sobre cuidado com a nossa boca. Por isso Jesus disse, cuidado, porque você terá que you will be judged, você será julgado por cada palavra. Isso é sério. Isso é muito sério.
também nos diz que o mundo espiritual, tanto maligna como santa, estão prestando atenção àquilo que acontece em nossa dimensão. Estão comigo, gente? Não fiquem espantados, tá? Porque nós temos autoridade. Mas temos que entender estas coisas, porque se não entendemos, seremos ignorantes e poderíamos ser derrubados por causa delas. Então, quero te ensinar para você não ter medo, ter autoridade e ter cuidado. Mas o seu inimigo ouve muito bem. E ele usa o que ele ouve para te atacar, para mexer com sua vida, para colocar pesos sobre sua alma. Então, por isso é tão importante que as nossas orações sejam carregadas da palavra de Deus. Porque quando eu oro de acordo com a palavra, as minhas orações serão eficazes, serão poderosas, irão atingir exatamente o que eu quero que elas façam e não irão para lugares áridos para bagunçarem coisas que não é para bagunçar. Pegaram, gente? Vamos continuar. Por isso é tão importante tomar tempo para meditar na palavra de Deus. Mais uma vez, Colossenses, permita que a mensagem de Cristo, ou poderia dizer que a palavra de Deus, enche a sua vida com toda a sua riqueza. Como que você enche a sua vida com a riqueza da palavra de Deus? Se enchendo com a palavra de Deus. Se você não tem hábito de passar tempo diariamente na palavra, sua vida de oração será não terá muito poder. Se seu tempo na palavra não for consistente, disciplinado, diário, suas orações não serão carregadas da exata palavra que elas precisam para ser poderosas e eficazes. De onde você vai puxar suas palavras ao orar? De ideias humanísticas? De opiniões? Da sua agenda? Eu não quero a minha agenda preencher as minhas orações. Eu não quero as minhas opiniões encher as minhas orações. Eu não quero ideia de fulano, aquilo ou outro encher. Eu preciso que a palavra de Deus seja o que preenche as minhas orações, porque eu não tenho tempo para perder, gente. Se você tem tempo para perder, amém. Mas eu não tenho. Eu preciso que cada oração que eu levanta diante de Deus seja eficaz, alcance o seu alvo. E para que isso aconteça, elas precisam ser cheias da palavra. E para que elas sejam cheias da palavra, eu preciso passar tempo na palavra. E quando eu digo tempo na palavra, não estou dizendo horas e horas e horas e milhares de capítulos todo dia. O outro dia eu parei. Onde foi que eu parei? Ai, não me lembro. Já tinha passado. Eu li 2 capítulos. Mas eu li esses 2 capítulos e tomei meu tempo. Li um versículo. Uau, obrigada, Senhor. Li o próximo. Isso foi bom. Li mais um. Uau, Espírito Santo. Meditei nelas. Permiti que cada palavra meio que absorvesse, entrasse, fizesse uma transfusão para o meu ser. Então, conforme eu fui lendo esses 2 capítulos, nossa, como fui abençoada. Como saí de lá mais rica. Como saí de lá preenchida. Nesses 2 capítulos eu chorei, eu agradeci, eu louvei. Eu me senti fortalecida. Mas é porque quando eu li, não só li rápido para, uau, li o livro todo, amém, glória a Deus. Mas eu recebi no meu espírito. Eu permiti o Espírito Santo trabalhar com o meu espírito enquanto eu lia para trazer revelação com cada palavra que eu ia lendo.
Entenda, quando você lê sua palavra, não é apenas o seu entendimento e o seu corpo e o seu espírito lendo, mas o Espírito de Deus, ele, tem filha lendo a palavra, vou lá. O Espírito de Deus, ele vem e ele trabalha com o teu espírito para ler juntos. E conforme você está lendo, ele está aqui dizendo, olha, isso é sobre aquilo. E ele traz revelações dessas palavras. E de repente, como falamos semana passada, os meus olhos foram... Não, falei... Enfim, não sei onde que eu falei. Mas os nossos olhos ficam abertos. Nosso espírito é iluminado. Esse é o trabalho do Espírito Santo com teu espírito. O Espírito Santo está ali junto com você, lendo as palavras de Deus, porque o trabalho dele é revelar essas palavras para o nosso espírito. Quando eu estou lendo, o meu espírito está sendo iluminado, os olhos do meu entendimento estão sendo abertos e eu estou recebendo revelação de algo para a minha vida. Essa é a diferença entre rotina e revelação. Rotina só ler para ler e acabar e fazer os capítulos que eu precisava e pum, vamos continuar com o meu dia. Mas rotina não vai ser o que vai sair da sua boca na hora da tribulação. Você precisa revelação para sair da sua boca na hora do diagnóstico. Você precisa revelação para sair na hora de uma briga. Você precisa de revelação sair da sua boca na hora de perigo chegar. Não rotina fará nada para você. Você pode dizer, mas eu leio minha Bíblia. Mas você teve revelação do que leu? Foi iluminação para seu espírito? Você saiu desse momento sentindo rico em espírito? Você já teve essa experiência com Deus? Onde você, de repente, leu algo ou ouviu a palavra sendo pregada e foi literalmente um abrir dos olhos espirituais. Literalmente uma iluminação. Uau! Por quê? Porque foi o Espírito de Deus trabalhando com o seu espírito para trazer revelação sobre as palavras de Deus para você. Mas se você se aproximar aos seus momentos de leitura, só de rotina, só de hábito espiritual, você não vai sair de lá com revelação. Você vai ter hábitos bons, glória a Deus por isso, mas você precisa sair com revelação. Você precisa sair com algo que vai te refrescar. E eu posso te garantir, aonde quer que você lê, tem algo para te refrescar. O outro dia, minha filha, Sofia... Cadê a Sofia? Hi, baby girl. Qual foi o livro que você estava lendo que tinha as genealogias, a lista de nomes? Algum livro que você estava lendo? Mateus. Ela chegou em Mateus, bem no início de Mateus, que tem a genealogia de Jesus, né? E fulano de tal, teve fulano de tal, teve fulano de tal. E ela virou para mim e falou, mãe, eu preciso ler todos esses nomes, é uma lista de nomes. E eu falei, olha, filha, se fosse você, eu leria. Porque eu já li genealogias e, de repente, algum nome, eu like, wait a minute. Ela está lá? Ele está lá? Eu li sobre ela aqui. E Deus colocou ela aqui? Estão comigo? Até lá em Levítico, gente, não pula os listas de nomes. Eu sei que pode ser cansativo, mas tem revelação ali. Então a palavra de Deus toda é revelação para nós. Tem algo para aprender em toda parte dela. Deus quer te falar algo novo em qualquer palavra. O que a palavra diz em João 6:66? João 6:63. Jesus diz, as minhas
palavras são espírito e vida. Se você não tem esse versículo marcado em sua Bíblia, abra lá, João 6,63 e marca ela agora. Jesus disse, as minhas palavras. Ou, como João diz em João 1, ele é o verbo, e o verbo estava com ele, e ele era Deus. Então, Cristo, sua palavra são um. Então, a palavra é vida e é espírito. Eu preciso de vida e de espírito. Eu preciso ser guiada com as palavras de vida todos os dias da minha vida. Talvez hoje a tua vida está ótima, não tem problema, dinheiro está bom, família está ótimo, filhos estão obedientes, trabalho está indo bem. Mas em algum momento ou outro, alguma tormenta vai chegar. E não estou pregando que coisas ruins estão vindo para você, gente, por favor. Mas o próprio Jesus disse, nesta vida vocês terão tribulações, terão provas, irão passar por situações. É apenas a natureza da natureza. Em algum momento ou outro, a tormenta vai chegar, o problema vai bater na porta. E a pergunta é como você vai responder quando chegar. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Quando morte vem batendo, quando falta vem batendo, quando dor vem batendo, eu oro que você vai ter as palavras de vida enraizadas em seu espírito, na ponta da língua. Pelas suas pisaduras, eu fui curada. Eu tenho a mente de Cristo. Ele tomou sobre si a coroa de espinhos para que eu não tenha que carregar uma coroa de espinhos. Eu lanço sobre ele todas as minhas ansiedades. Eu levo para ele em oração e eu agradeço. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Uma mulher de Deus falou assim, a palavra precisa fixar residência em seu coração. Então te pergunto, será que a palavra é residente? Fixou residência? Não sei se essa é a palavra certa. Em seu coração? Será que a palavra está sempre em seus pensamentos? Ao longo do seu dia, não apenas terças, não apenas quintas, não apenas domingos. Mas será que ao longo do seu dia, de manhã até noite, você tem versículos em seus pensamentos? Palavra com cada coisa que você enfrenta ao longo do dia? Se você não tem esse hábito, eu quero te encorajar, fortemente encorajar. Não posso te obrigar, mas eu posso te encorajar. Começa a praticar isso. Não só medita na palavra quando está lendo sua palavra, mas leva esses versículos contigo ao longo do dia. Você entra no Uber, pensa, obrigada, Senhor, que os teus anjos estão comigo, como dizem Salmos 91. Que Ele envia seus anjos e nos protege. Você chega no trabalho, obrigada, Senhor, que hoje eu vou ter paz com meu chefe, paz com meus companheiros de trabalho. Eu declaro onde quer que eu vou, é um ambiente de paz. E nem precisa estar necessariamente orando o tempo todo. Pode, é bom.
Mas pensando em versículos. Tendo que o Espírito de Deus faça também um dos seus trabalhos. Jesus disse, o Espírito vai vir para te lembrar. Lembrar de quê? Das minhas palavras. Não minhas estas. Jesus disse, ele vai vir para te lembrar das minhas palavras. Então você pode apenas pedir ao Espírito Santo, me ajuda ao longo do meu dia hoje, me lembrar das tuas palavras. Conforme eu enfrento tudo que eu vou enfrentar no trabalho, com a família, fazendo isso ou outro. O Espírito Santo me acompanha e traz para minha memória versículos. Traz para minha memória tua palavra. Que seja prática no meu espaço mental. Me lembrando de versículos, me lembrando da palavra. Gente, essa prática vai transformar seus dias. Vai transformar seus relacionamentos. Você sabe que no meio de uma discussão com seu marido, você pode estar conversando com o Espírito Santo. Espírito Santo, me dá as palavras agora. Refreia a minha língua. Vocês não conversaram com o Espírito Santo no meio de uma discussão, gente? Pastora Dani, eu sei que sim. A gente está precisando lidar com. Mas precisamos conversar com o Espírito Santo. Tratando com os meus filhos. Fazem uma coisa e desobedecem. Espírito Santo, me ajuda a ser a mãe que você me chamou a ser. Eu não quero ser uma mãe carnal. Eu não quero responder em raiva. Eu quero corrigir em amor, não em frustração. Pais, isso é muito importante. Nem estamos falando de ser pais aqui, mas isso é bom. Se você corrigir seus filhos em raiva, é errado. Se você corrigir seus filhos em frustração, é errado. Já fizemos e não deu certo. É possível, no momento da frustração, porque é frustrante, frear as emoções, frear a língua. Espírito Santo. Eu sei que preciso corrigir agora, porque é o certo de corrigir. Mas me ajuda a fazê-lo de acordo com a tua vontade e com tua palavra. Isso é verdade para qualquer outra situação. Já ultrapassei meu tempo. Vamos tomar tempo orando. E o que eu quero encorajar vocês, vamos tomar alguns minutos. Se você precisa ir por causa do horário, fique livre, vá com calma enquanto a gente ora. Se você pode ficar, vamos ficar orando por um tempo. Mas eu quero dar umas instruções, da mesma forma como semana passada a gente teve uma instrução muito específica na direção que a gente vai tomar para orar. Teremos aqui hoje à noite também. Mas com isso eu quero te encorajar com algo. E isso eu vejo e eu discerno, acontece muito nas nossas reuniões. Então, eu quero ensinar vocês uma coisa aqui. Quando o pastor ou ministro diz, vamos orar, ou igreja ora, muitas das vezes eu vejo e eu discerno mentes flutuando. Poucos obedecem à instrução que foi dada e começam a orar. E estão engajados em oração. E essa palavra-chave aqui, engajados. Poucos. A maioria do povo, nesses momentos, flutua. A sua mente flutua. Não estão conectados ao que Deus está fazendo naquele momento. E eu estou falando em geral, gente. Isso aplica para o próximo culto na sua igreja. Presta atenção. Mas mentes flutuando, mais uma vez, podem impedir o que Deus está querendo fazer. Uma mente que flutua é muito similar a uma criança indisciplinada. Uma mente que não engaja na hora de orar é uma mente que não foi disciplinada e ninguém veio para ele e falou, não, você vai ficar aqui. Não, você não vai subir a bateria. Você vai vir e sentar aqui do meu lado. Senta. Não mexe. Presta atenção.
A nossa mente é como uma criança indisciplinada. E se você não é a sua mente, você é um espírito, amém? Se você não pega a sua alma e os seus pensamentos e dizer, não, você não vai flutuar, você não vai pensar sobre amanhã, você não vai pensar no jantar chegando à noite, você não vai pensar nos problemas que estão me aguardando. Vem cá, senta aqui, vamos orar. Vamos estar conectados ao que o Espírito está fazendo. Vamos prestar atenção no que Deus vai fazer agora. Vamos orar. Vamos orar no Espírito. Aí talvez volta, senta. Mas daqui a pouco, não. Senta. Estão comigo, gente? Sua mente precisa ser treinada a manter-se engajada em oração. E eu vou treinar vocês. Se eu sentir mentes indisciplinadas, escalando, igual uma criança, vamos corrigir, vamos alinhar e vamos voltar para o que estamos fazendo aqui. Amém? Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, ramamache rendedededeche. Aleluia. Espírito Santo, qual direção você gostaria que tomássemos? Eu tenho umas ideias, mas eu quero ser sensível ao teu desejo. Amém. Eu creio que o Espírito de Deus hoje não necessariamente temos uma direção específica onde todos vamos orar, mas vamos praticar, disciplinar a nossa mente. Então, se você veio, talvez com alguma necessidade de oração específica, você queria tomar tempo orando para aquilo ou alguma coisa na sua vida, trabalho, família, finanças, o que for. Você pode tomar tempo orando sobre isso. Se tem alguém que precisa se conectar com alguém em oração, porque a palavra também fala, onde 2 ou mais estão reunidos, então existe poder em conectar a sua fé com o outro que está super carregado para orar, também vamos fazer isso disponível. E o que vamos fazer é praticar, treinar a nossa mente para estar engajado em oração. Não flutuar, não fica fazendo nada, que também é fácil, né? Nossa, tá fresquinho, tá escuro, vou só ficar sentadinho aqui. Tampouco. É para estar ativamente participando. Então, se você não tem o que orar, você vai ajudar o seu irmão que precisa de alguém com quem orar. Então, tem alguém que hoje você gostaria de orar com alguém e alguém se conectar com você em fé, seja para qualquer coisa, você gostaria de orar com alguém? Levanta a sua mão. Você gostaria de um parceiro de oração? Para qualquer coisa. Poderia ser aqui, glória a Deus. Então, alguém ali perto dela, que está cheio de fé, conecta-se com ela e podem orar juntos. Mas alguém, você gostaria de um parceiro de oração? Alguém com quem orar com você, um homem ali atrás, glória a Deus. Algum homem cheio de fé, cheio da palavra, conecta-se com ele. Mas alguém, você gostaria de um parceiro de oração? Vamos todos ficar de pé, mais fácil. Mas alguém gostaria de um parceiro de oração? Gostaria que alguém orasse para você ou com você sobre alguma situação? Levanta sua mão. O resto tá bem? Vai orar só você e Jesus? Também tá ok. Amém. Aqui na escola de oração você... mais uma. Tem mais uma mulher aqui, gente. Precisamos de uma mulher cheia da palavra para orar com ela. Obrigada. Você pode orar ali no seu lugar, pode se ajoelhar no seu lugar, pode vir para o altar e se ajoelhar aqui. Se você gosta de andar e orar, fique à vontade. Mas a gente vai tomar um tempo para orar. Mais uma vez,
orar sobre o que você precisa? Alguma situação que você tenha? Se você diz, eu não tenho nada específico para orar, então vou te convidar a orar especificamente para as finanças, para a obra da sede. Estamos entrando numa fase onde precisamos de um capital grande, que hoje fisicamente não existe. Ar-condicionado é caro, aumento de carga é caro, e precisamos das finanças sobrenaturais para entrar. Então, se você não tem o que orar, gostaria de algum alvo específico, ora com a gente para as finanças chegar, para a gente poder continuar e completar a obra da sede. Amém? E se você tem alguma coisa em sua vida, pode orar sobre isso. Amém, gente? Estão prontos para orar? Estão animados? Quero te encorajar a pegar algum versículo. Se você está orando sobre algo específico, qual é o versículo que serve como a âncora da sua alma? Que vai te ajudar nessas orações. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos. Obrigada, Pai, que o Teu Espírito está presente. O Teu Espírito está presente. O Teu Espírito está presente. Te agradecemos, Senhor, que conforme cada um levanta as suas petições diante de Ti, nós fazemos isso com confiança, sabendo que você nos ouve. Porque a palavra diz que se tiverem necessidades para orar, e que você nos ouvirá e nos responderá. Obrigada, Senhor, que o Teu Espírito está se movendo em cada um, cada vida, cada vida. Eu declaro agora por provisão sobrenatural chegando. Eu declaro agora provisão sobrenatural chegando para a Igreja United Sede, para a obra que estamos fazendo. Deus, Tu sabes de tudo que nós precisamos e sabes exatamente o valor que precisamos. E eu oro como a palavra diz, que você proverá todas as nossas necessidades, de acordo a Tuas riquezas em glória em Cristo Jesus. A palavra diz que você já irá diante de nós e abrirá caminhos para nós. Caminhos que nenhum homem poderia abrir em nosso próprio poder ou força, mas que você, em seu poder, em sua força, é capaz de fazer acontecer. Pai, eu te agradeço que você está levantando reis e rainhas em nossa igreja, homens e mulheres de negócios, homens e mulheres espertos com finanças, homens e mulheres que têm lugares de influência, que poderão trazer recursos para o reino, que foram levantados especificamente para trazer recursos para o reino de Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esses reis e essas rainhas, esses homens e mulheres de negócio, que serão canais, Senhor, pelas quais você vai enviar recursos sobrenaturais para a nossa obra, Senhor. Quando chega o momento de dar entrada para o aumento de carga, eu oro que todo o recurso estará ali. Não haverá falta nenhuma. Quando eu preciso ir para a loja comprar o revestimento para os banheiros, eu te agradeço que as finanças estarão lá para comprar todo o material que precisamos. Quando é o momento para fechar o pedido do ar-condicionado, Senhor, eu oro e eu te agradeço por condições sobrenaturais para poder realizar essa compra. Senhor, naturalmente não sabemos como, naturalmente não temos as respostas, mas eu sei que contigo tudo é possível, contigo nada é impossível. E eu te agradeço, Senhor, que você está agindo. Pai, eu oro pelos que estão orando para a cura divina. Eu oro pelos que estão com dor. Eu oro pelos que estão com alguma doença ou enfermidade em seu corpo. Eu declaro cura divina em nome de Jesus. Satanás, tira a tua mão dos meus irmãos. Tira a tua mão do seu corpo.
Tira a tua mão. Tira a tua mão. Você não tem lugar. Você não tem autoridade. Você não tem lugar. Eu declaro cura agora. Eu declaro cura agora. Eu declaro cura. Pois a palavra diz que Ele enviou sua palavra e os curou. A palavra te cura. A palavra cura. A palavra cura. Conforme você medita em palavras especificamente sobre cura e saúde física e sobre a redenção de Cristo, cura irá tomar lugar em seu corpo. Cada célula, every neuron, every atom, every cell do seu ser vai se alinhar com a palavra de Deus. Pois a palavra diz que Ele enviou sua palavra e os curou. Ou seja, que a palavra de Deus tem a capacidade de entrar em seu ser e transformar as células do seu corpo, trazendo cura, trazendo alinhamento, trazendo restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu junto as minhas orações com aqueles que estão orando para finanças. Eu oro em nome de Jesus por oportunidades de emprego se abrindo. Oportunidades de emprego se abrindo. Portas de emprego se abrindo. Portas de emprego chegando até você. Portas de emprego abrindo em teu favor. Os melhores empregos. Nas melhores empresas. Com os melhores benefícios. Os melhores horários. Os melhores chefes. As melhores condições. Eu declaro empregos que serão bênção e não fardo. Empregos que irão te ajudar e não te sobrecarregar. Empregos que vão te levantar. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, ralabaserenebekita rababosho. Terra la ranana momoso tobrita rababashekiraraba. Liroba baliete bekito rombo boshe bidiria la baboroto. Era la bahate sekita rababashe erila rebodolo doboso. Sorrelene mesiria la barata rababoshe rebese. Era la barriere rebese rebebeshe rababasa. Oh, ribirio boboliera babahata harabahata. No, 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 no. Espírito eu vejo no meu espírito que em algumas casas tem habitado um espírito de... A palavra que eu estou ouvindo é tensão. Tension. É um espírito de contenção. Contenção é a palavra certa? Contention, like fighting. And... Contenda. Um espírito de contenda tem tomado lugar em sua casa. E você sabe de quem eu estou falando. Não é todos, mas tem alguns que você veio especificamente orando, porque a tua casa não tem paz. E eu estou dizendo para você, é porque tem e foi permitido entrar um espírito de contenda em tua casa. Isso não é para te assustar, isso é para te alertar. Porque a única forma que haverá paz é quando o espírito de contenda é expulsado.
esse espírito de contenda, cada membro da família tem se submetido a ela em algum momento ou outro. Por causa de carnalidade, por causa da alma, sei lá. Mas em algum momento ou outro, diferentes membros da família têm se submetido ao espírito da contenda que tem tomado residência em sua casa e por isso não tem paz. E a família precisa reconhecer que as nossas brigas e discussões e a contenda, nós abrimos a porta para o inimigo tomar residência. Em unidade, permitimos ele entrar. E a única forma que ele saia é se em unidade o expulsamos. Vocês precisam, primeiro e antes de qualquer coisa, se arrepender. Se você é pai da família, sacerdote da sua casa, você deve liderar o caminho. Você tem que ser o primeiro a se arrepender. Você deve ser como Cristo. E quando você se arrepende, sua família seguirá seu exemplo. Não espera sua família fazer algo que você não está disposto a fazer primeiro, como a cabeça do seu lar. Sua esposa, seus filhos, não poderão liderar o caminho em expulsar o espírito de contenda se você não for primeiro. O espírito permanecerá. Contenda permanecerá. A família terá que se arrepender em unidade, porque em unidade convidou o contenda a entrar. Então, em unidade, em arrependimento, em humildade, poderão expulsá-lo. E então, o príncipe da paz reinará em sua casa. O príncipe da paz, agora, ao invés de cada um se submeter ao espírito da contenda, cada um vai praticar se submeter ao príncipe da paz. Então, quando esse espírito tenta voltar, você já decidiu, não, eu vou me submeter ao príncipe da paz. Eu não vou mais me submeter ao espírito da contenda. Você tem se perguntado, não há paz na minha casa? Não tem paz no meu lar? Esse é o motivo, diz o Senhor. Eu vejo tão claramente. É um espírito opressivo, causa tensão. Como família, terão que expulsá-lo juntos. Se você é um casal, só vocês dois, terão que fazê-lo juntos. Se só um é crente e o outro não, então crente você fará e será o exemplo. Seja homem, seja mulher, você terá que ser o primeiro. Como a palavra diz em 1 Coríntios 7, você traz santidade para seu casamento. Se você se arrepende e faz o certo primeiro, você trará santidade para seu casamento. Mentes, volta para o lugar. Senta a mente. Presta atenção, mente. Oh, ranamama serederedesh. O remiita arrebedebedidiere bereborododobosse. Tinda la bohoreba lieteneme ete abo oneme eledede. O relibidididi sharambabototo.
Sebehere hirito hoboroba baliereresha. Tire liberiera borrono lo borroba hera bahaye he bahaye hera ha baha ha 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 ha. Oh, sitaranamo totoso. Tire liberio rolobira moyo tobocoso. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh,